Olá, amigos! Vamos para mais uma contação de histórias? A Sucuri e o Cabritinho Faísca. Lore Alice Gresler. Antes de entrarmos no estado de Mato Grosso do Sul, meu pai disse: "E atrasem os relógios 1 hora." Em seguida nos explicou o que era fuso horário. Minha mãe comentou: "Estamos nos despedindo do estado de São Paulo. Esta grande ponte sobre o rio Paraná faz a divisa entre os dois estados. Ela tem o nome de Hélio Cerejo. Ele nasceu no município de Mioaque, pertinho de onde vamos morar. Iremos nos habituar a uma nova vida e a diferente rotina. Olhe esta placa que diz Manuel da Costa Lima. Ele foi o desbravador que abriu esta estrada para poder vender seu gado em São Paulo." "Vamos voltar um dia, papai?" perguntei. Ele respondeu: "Sim, mas apenas para passear." Meu pai, bastante cansado, dirigia lentamente e eu, tranquilo, recordava nossa vida em São Paulo. A nossa família morava, até então, em um apartamento no 9º andar de um prédio em uma rua central na cidade de São Paulo. Papai trabalhava em um banco, onde ocupava um cargo bastante importante, e minha mãe trabalhava em uma imobiliária. Todos os dias saíamos de casa muito cedo, pois o local de trabalho do meu pai ficava distante da nossa residência. Pegávamos o elevador até a garagem do prédio e ali eu entrava no carro e descia em frente à escola onde estudava. A escola era de tempo integral e, no final do dia, eu voltava para casa em um micro-ônibus de transporte escolar. Meu pai chegava muito tarde, pois seu trabalho exigia mais horas, devido à função que exercia e, também, por enfrentar muito trânsito naquele horário. Ficávamos juntos nos feriados e finais de semana, quando íamos a museus como o do Ipiranga, da língua portuguesa, feiras de livros e eletrônicos. Às vezes, para andar e tomar um pouco de sol, passeávamos no Parque do Ibirapuera, que ficava perto de nossa residência. Meu pai estava muito preocupado com a saúde de minha mãe. O médico havia recomendado que deveríamos mudar para um local tranquilo, com ar mais puro e muito sol. Papai resolveu, então, pedir transferência para uma cidade do interior. Disse que não se importaria em perder as vantagens financeiras, pois a saúde era um dos bens mais valiosos. Ele costumava falar sobre os benefícios da natureza. Dizia que sentia falta desse contato. Minha mãe era hábil comerciante, entendia de compra e venda de imóveis e logo encontrou uma casa com um grande quintal em uma pequena cidade perto do Pantanal do estado de Mato Grosso do Sul. Nela existia uma agência do banco para a qual ele poderia ser transferido. Lembrei com saudades os últimos dias que passei na escola. Quando fui me despedir dos meus professores e de meus colegas, recebi deles uma caixa cheia de mensagens recordando as nossas brincadeiras e os momentos felizes que tivemos em nossa escola. Elas traziam também votos de sucesso e desenhos onde eu aparecia brincando com os bichos do Pantanal, inclusive com as sucuris. Eu estava ansioso e cheio de expectativa de conhecer um local tão diferente da capital São Paulo, mas também estava triste por deixar os meus colegas, museus, shoppings, parques, ruas movimentadas e barulhentas da cidade grande. Ao mesmo tempo, cada bairro era uma pequena cidade, em que os vizinhos podiam se encontrar na padaria ou no mercado. Fiquei preocupado com meus brinquedos, se estavam bem encaixotados e não chegariam quebrados. Eles foram despachados em um caminhão de mudança. Rodamos todo o dia seguinte e grande parte da noite, apesar do cansaço, só parávamos para comer, alongar as pernas e apreciar a paisagem. Enxerguei a cidade pela primeira vez quando já estava clareando o dia. A lua, ainda imensa e luminosa, desaparecia no horizonte e a estrela da manhã, também chamada de estrela de alva, cintilava como um diamante. Abri a janela do carro, a brisa soprava em minha face e eu senti cheiro de limão. O ar fresco envolveu-me e comecei a espirrar, talvez por ter vivido praticamente todos os anos da minha vida fechado nas 4 paredes do apartamento ou da escola. Meu pai disse: "Está vendo aquela mancha amarela?
lá em frente? E a nossa casa. Minutos depois, a minha mãe falou: chegamos. Chegamos ao nosso novo lar. Quero respirar este ar puro, encher meus pulmões com o sopro do vento, banhar-me com uma água limpa e cristalina. Isto é um verdadeiro paraíso, um jardim do Éden trazido à terra. Era um bonito sobrado com sacadas, cercado de muito verde. Corri para a varanda do andar superior quando o sol já estava despontando no horizonte, espalhando suas réstias sobre a relva. A varanda era larga e meu quarto era espaçoso, ventilado por uma brisa fresca e perfumada, tão diferente do nosso apartamento em São Paulo. Estava diante de uma das mais belas paisagens do mundo. Levamos vários dias para colocar tudo em ordem. Terminadas as férias de julho, iniciamos uma nova rotina em nossa família. Minha nova escola ficava a uns 2 quilômetros de nossa casa. Poderia ir a pé, pois não era longe, levaria apenas uma meia hora caminhando até lá. No primeiro dia, meu pai me acompanhou. Caminhávamos ora banhados pelo sol, ora abraçados pela sombra fresca das árvores nas calçadas. Havia poucas construções no caminho, um posto de combustível, uma mercearia e uma padaria. A rua era quase deserta. O dono da padaria, um senhor simpático de cabelos brancos, sentado em um banco na calçada, perguntou a meu pai: "O senhor é novo nestas bandas?" Meu pai respondeu que veio transferido da capital de São Paulo para trabalhar na agência do banco local. O velho, levantando-se, resmungou: "Que absurdo! Como pode alguém de uma cidade grande vir morar em um lugar tão pequeno?" Chegando à escola Doris Mendes Trindade, avistei várias crianças e me senti mais seguro e à vontade, certo de que me adaptaria ao novo ambiente. Em seguida, fui orientado a me apresentar na diretoria. A diretora tinha uma bonita aparência, era alta e delgada com um rosto oval e olhos castanhos. Vestia uma camiseta branca bordada com o nome da escola. Ao me aproximar, ela ergueu os olhos para mim e sorriu por alguns segundos, levantou-se de sua escrivaninha e, com um andar firme e seguro, me deu as boas-vindas, apertando a minha mão. Ao entrar na sala de aula, percebi que ela estava toda enfeitada para me recepcionar. Os alunos, todos uniformizados, cantaram a música Xalana, de autoria de Mário Zan, e aclamaram-me com gritos de boas-vindas. A professora explicou que o italiano Mário Zan morava em São Paulo, mas que, durante uma visita ao Pantanal, inspirou-se na região para compor esta música. Por esta razão, achou que ela era indicada para recepcionar um paulistano, concluiu. No mês seguinte, eu contemplaria 9 anos, e 2 dias após, Aline faria 3 anos. Para nossos comemorar aniversários, meu pai mandou fazer uma casinha para Aline e comprou um pônei para mim. A casinha ficou pronta em 3 semanas. Era de madeira, coberta com telhas de argila e tinha 3 janelas, uma porta e uma varandinha na frente. Minha mãe mandou pintar tudo de branco com janelas azul escuro. Um dia, um carro puxando um trailer chegou à nossa propriedade e dele desceu um pônei com pelo marrom e manchas pretas, e eu fiquei tão contente que saí descalço, espinoteando como um cabrito. Sentia a vontade de dançar e pisotear a relva ao lado do meu pônei. Quando meu pai chegou do trabalho, me ajudou a montar no pequeno animal e eu logo o chamei de Diamante. Eu e a Aline ficamos muito, mas muito contentes com os presentes. Brincávamos todos os dias ora com o pônei, ora na casinha. Até que um dia, a Aline ofereceu grãos de milho em sua mão para o meu pônei e este, não sei se em um gesto de carinho ou de desejo de comer mais milho, mordeu a Aline no pescoço. A dentada provocou uma grande hemorragia, o sangue não parava de correr. Gritei por ajuda, minha mãe veio correndo e carregou a Aline até o carro. Ainda bem que neste dia meu pai havia ido ao trabalho a pé e assim conseguimos levar a Aline até o posto de saúde. Ela teve que ser internada no hospital da cidade e levou muitos pontos no pescoço. Meu pai foi avisado e veio correndo.
Ao ver o estado da Aline, ficou pálido e começou a transpirar. O médico falou que poderia ter sido muito pior se uma artéria fosse atingida. Vamos nos recolher e dormir que já é tarde. Ouviam as cigarras cantando do lado de fora. Papai disse, fomos para casa. Dentro de casa, o silêncio era total. Só se minha mãe e a Aline ficaram no hospital e eu e meu pai. No outro dia, quando voltava da escola, vi rastros diferentes de carro. Pensei que alguém teria trazido Aline e mamãe do hospital, mas quando cheguei vi que elas não tinham voltado ainda. Corri para ver meu pônei, mas não o encontrei. Papai, papai, onde está o diamante? Gritei. Joguei-me no chão chorando. Quem levou embora o meu cavalinho? Papai. Papai. Eu quero meu cavalinho. Ele não vai mais morder ninguém, papai. Eu prometo, papai, que eu vou cuidar da Aline. Levanta deste chão, José Gabriel, disse meu pai. Eu, obedecendo, me levantei e, com os olhos embaçados pelas lágrimas, subi em um cajueiro, quando, de repente, senti que havia sido envolvido por um enxame e dezenas de abelhas me ferroaram no rosto e nos braços. Desci rapidamente aos prantos de tanta dor. Minhas orelhas e meus lábios incharam imediatamente. Papai, papai, socorro! Gritava. Nunca havia sido picado por abelhas, mas como doía. Minha mãe é que cuidava das abelhas, pois sem elas, não haveria polinização das plantas e não teríamos frutas. Nós tínhamos várias caixas e até uma centrífuga para tirar o mel. Acontece que as abelhas se multiplicaram e um novo enxame se fixou na árvore e não nas caixas. A maioria me ferroou nos braços e no rosto. Eu fiquei tão inchado que não fui à escola no outro dia. Na verdade, eu conhecia muito pouco da vida do campo. Só conhecia a galinha de supermercado. Até os 6 anos, nem imaginava que elas tinham penas. E achava que existia fábrica de leite. Mais tarde descobri que ele vem de vacas, cabras e búfalas. Aquela noite, eu adormeci no colo do meu pai, que fazia de tudo para aliviar as minhas dores das picadas e a saudade do meu pônei. Um novo dia amanheceu e tive a confirmação de que meu pai havia mandado levar embora o meu cavalinho. Voltei a chorar por não poder mais cavalgar com o meu diamante, mas meu pai me consolava, dizendo que eu ganharia outro animalzinho. Para amenizar a minha tristeza, meu avô veio nos visitar e me deu um passarinho. Ele era tão manso que ficava quietinho na mão do vovô. Parece que o bichinho entendia o que ele falava, mas depois que meu avô voltou para sua casa, o passarinho voou atrás dele como se o estivesse seguindo. Em outra visita, meu avô me deu 2 gansinhos. Eles eram muito lindos e ficavam sempre ao meu redor. Mesmo crescidos, eles comiam na minha mão e eu podia fazer carinho em suas belas penas. E para ir mais rápido, eles voavam até onde eu estava, mas nada disso me fazia esquecer o meu pônei. A nossa vida na chácara passou por muitos momentos de alegrias, mas também de sustos e preocupações. Um dia, a minha mãe deixou a porta do quarto aberta e foi preparar a mamadeira da Aline, que ainda dormia. Eu e meu pai estávamos prontos para sair quando ouvimos um grito de horror de minha mãe. É uma cobra enrolada no tapete em frente à cama da Aline. Tragam logo uma vassoura ou uma madeira para tirá-la daqui. A minha mãe tremia e chorava sem parar. Nunca havia visto minha mãe tão nervosa. Para evitar animais peçonhentos, na semana seguinte minha mãe comprou 3 cachorrinhos, alguns gansos e umas galinhas de Angola. Eu e a Aline escolhemos os nomes para os cachorrinhos, Aladim, Trovão e Cometa. A nossa rotina continuava. Minha mãe sempre lidando com as plantas e os bichos. Formou um lindo pomar com vários tipos de frutas, mas o que ela mais gostava era dos cajueiros. Passaram-se os meses e enfim chegaram as férias do final de ano. Eu fui aprovado com louvor devido às boas notas.
Meu pai, orgulhoso do meu empenho, me fez uma surpresa. Trouxe um livro sobre como cuidar de cabritos, que lemos durante várias noites. Logo fiquei imaginando que ele me daria um cabritinho. Aprendi que as cabras foram domesticadas há mais de 10.000 anos. Li que elas têm barba e suas cores podem ser um verdadeiro arco-íris, pretas, brancas, marrons e até avermelhadas. São resistentes, sobrevivem com finos pedaços de grama. Elas não têm dentes na parte superior da frente. Tem uma almofada dura que serve como dentes. Descobri que não gostam de chuva e nem de poças de água, correm para o abrigo antes mesmo das primeiras gotas de chuva caírem. Um dia meu pai apareceu com uma mamadeira. Para quem é esta mamadeira? Perguntei para meu pai. Não é para a Aline. Ela já toma leite no copo. E ele respondeu, logo você saberá. No final da tarde de uma sexta-feira, meu pai chegou acompanhado por outro senhor que dirigia uma caminhonete. Vem cá, José Gabriel. Veja o que você ganhou. Cabritinho. Você já sabe bastante sobre como tratar dele. Dê a ele leite no início, pois ele é bem novinho e não vai crescer muito. Agora ele é seu. Ele era muito bonito, parecia um cachorrinho. Corri para pegá-lo, abraçá-lo e levá-lo para dentro de casa. Ele olhou firme nos meus olhos como quem não queria obedecer. Ele era tão rápido, igual a uma faísca, um verdadeiro cometa. A partir desse momento, passei a chamá-lo de Faísca. As minhas férias pareciam completas. Ficar ensinando o meu cabritinho por quase 3 meses era bom demais. Ele vivia pulando e brincando e me seguindo em todos os lugares. Aonde eu ia, o cabritinho corria atrás. Éramos muito unidos. E tudo ficou mais divertido, havia até esquecido do meu pônei. Estava tão feliz que queria mostrar meu cabritinho para os colegas da escola. Nessa época, chovia quase todas as tardes, mas os dias amanheciam ensolarados e a noite demorava para cair. Era sábado e eu estava em férias. Pedi para minha mãe para ver o Pedro, a casa dele fica logo depois da ponte, disse para minha mãe. Prometi para ela que tomaria cuidado. Não vou longe, não me demoro, não se preocupe. Vou de bicicleta e o Faísca vai correndo ao meu lado. Fiquei tão empolgado com a autorização que não pensei que algo poderia acontecer, afinal, parecia tudo tão simples e seguro. Uma vegetação densa margeava o rio de águas transparentes. Nele, vi algo que parecia flutuar como se fosse um grande tronco de árvore. Quando alcancei a ponte de madeira rústica, começou a chover. Olhei para trás, para os lados e não vi mais meu cabritinho. Pensei, ele não gosta de chuva e foi se abrigar embaixo da ponte. Não consegui ver muito longe. Tomei coragem e caminhei mais para baixo da ponte. Onde foi que o Faísca se meteu? Quando olhei para o rio, vi aquele tronco se mover bruscamente. O que era aquilo? Tão grande. Seria uma sucuri? A professora havia falado que existem cobras enormes no Pantanal, de cor amarelada com pontos pretos com até 5 metros de comprimento. São chamadas de sucuris amarelas ou sucuris do Pantanal e têm muita força, enrolam a presa com seu corpo, apertando até sufocá-la. Geralmente, atacam os animais que se aproximam para beber água. Céus! Será que o meu cabritinho foi beber água e a sucuri o pegou? Ou ele fugiu margeando o rio quando percebeu o perigo? Aflito, gritava chamando pelo Faísca, mas não obtive qualquer sinal. Voltei para casa pedalando mais depressa que o normal. Estava ansioso para chegar logo e pedir ajuda para meus pais. A cada pedalada, as pernas doíam,
Os pés ardiam e eu chorava, mas resistia à tentação de entregar os pontos e parar. Não conseguia raciocinar, desesperado. Entrei em casa. Meu pai perguntou o que havia acontecido e eu disse gaguejando, e meu cabritinho desapareceu na ponte. Sei que meu pai queria dizer algo para me tranquilizar, mas permaneceu calado. O silêncio era assustador. A noite estava chegando e nada poderia ser feito naquela hora. A tristeza tomou conta de todos. Minha mãe, com firmeza, disse: "E não vamos perder as esperanças. Amanhã será outro dia." Nesta noite, sonhei que estava abraçado protegendo meu cabritinho. Vamos falar com os vizinhos e anunciar pelo rádio que um cabritinho desapareceu. Vamos percorrer a margem do rio para procurar alguma pista. No domingo, tentamos de todas as maneiras encontrar meu cabritinho e nada. Voltamos exaustos e tristes para casa. Mesmo cansado e sonolento, fiquei horas na sacada de nossa casa esperando algum sinal, mas a cidade estava quieta e vazia. Permaneci ali, enxugando as lágrimas e afogando o meu soluço. Como era dolorido perder o meu bichinho de estimação. Pensei que nunca iria esquecê-lo. Passaram-se dias e semanas até que o ronco de um carro e a buzina anunciavam a chegada de visitantes à nossa chácara. Lentamente, a porta do carro se abre e surge uma moça jovem, vestida como uma médica que se dirige à minha mãe dizendo: "E sou a veterinária Mônica." "Este cabritinho é de vocês?" perguntou apontando para a carroceria da caminhonete. "Ele deve ter seguido a margem do rio até chegar à nossa propriedade. Ouvimos pelo rádio que vocês procuravam por um cabritinho." Houve um momento de silêncio, como se todos estivessem paralisados. Foi um momento mágico. Um momento de gratidão. Como se um anjo de branco me ofertasse um tesouro sagrado. Eu estava tão feliz por vê-lo ali pertinho. Saí correndo levando um cobertor para protegê-lo da chuva que começava a cair. Foi quando tropecei e caí, batendo a cabeça na mureta da escada, e minha testa começou a sangrar. Pus-me em pé rapidamente, chegando perto dele, disse: "E fique quieto, Faísca, meu maluquinho, eu só quero te proteger." E, de mansinho, fui enrolando e abraçando o meu cabritinho, que me olhou com doçura e fez bé, demonstrando que estava feliz e seguro nos meus braços. Se gostou, curta, inscreva-se e compartilhe o canal.